Então aqui no final do capítulo 5, né, Pedro encerra a sua carta, né, irmãos, aqui dizendo no capítulo, versículo 10, e Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus no qual estáis firmes. Aí a vossa colheita e tal, glória e tal, como eu já falei, né? Então, irmãos, assim, bastante resumido, né? Mas vocês podem aí se aperfeiçoar mais, ler com mais calma, né? Mas é um panorama. A gente precisa que vocês entendam sempre o pano de fundo do livro, por que ele foi escrito, por quem ele foi escrito, para quem ele foi escrito, né? E agora, nós temos mais 20 minutos, a segunda carta de Pedro. Irmãos, a segunda carta de Pedro, ela foi escrita por quem? Por quem? Por Pedro. E mais uma vez o autor se identifica, né? Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Apesar, né, de que alguns teólogos dizem que não é Pedro que escreveu essa carta. Por quê? Porque no original, o texto da primeira carta com a segunda é muito diferente. Tá? Então eles chegam a dizer que esse texto da segunda carta pode ser um texto, uma carta pseudepígrafa. Vocês lembram o que é isso? Eu falei para vocês faz um ano, mais ou menos, como é que vocês se esquecem, né? Lembra dos livros lá que tem lá o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tomé? Tipo, alguém escreve e coloca o nome de outra pessoa. Então, isso, alguns dizem então que por não ser igual à primeira carta, essa segunda carta aqui de Pedro, não foi Pedro que escreveu, mas foi outra pessoa que escreveu e colocou o nome de Pedro, né? E até por isso, no fechamento do cânon, que eu falei para vocês, né, já, o livro de Hebreus ele não foi muito bem aceito, o livro de Tiago ele não foi muito bem aceito, o livro de Hebreus porque trazia muita questão da lei, o livro de Tiago por questão das obras, e a segunda carta de Pedro ela não foi muito bem aceita também por causa disso, tá? Porque diziam que não era Pedro que teria sido o escritor, mas isso aqui para nossa esfera da atuação, a gente sabe que é Pedro o autor, né, da carta, porque senão a Bíblia está ali mentindo no versículo 1º, né? Eu acredito que vocês não esqueceram do que eu falei agora há pouco, né? Qual o contexto da primeira carta, né? Então, o contexto da segunda carta, irmãos, ele é bem semelhante, tá? Ele parece que Pedro está preso aqui nessa segunda carta, né? Vocês lembram como que Pedro morreu, irmãos? A tradição diz, né? Que ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, né? Então, Pedro não era um cidadão romano. Então, a morte mais cruel, mais terrível que existia era a crucificação. Então, Paulo escapou da crucificação porque era romano, mas Pedro era um judeu, não era romano. Então, Pedro, irmãos, foi morto, crucificado. E segundo a história, ele disse que ele não era digno de ser morto igual ao seu mestre Jesus, então ele queria ser crucificado de cabeça para baixo. A crucificação era algo torturante, ela poderia durar dias, a pessoa ali pendurada na cruz, né? E Jesus durou só 6 horas porque tinha apanhado muito, né? E ontem tivemos aí uma exploração disso, né? De como Jesus apanhou na noite anterior, antes de carregar, não a cruz, né? Porque eles nunca carregavam a cruz, eles carregavam a parte horizontal, o patíbulo,
Porque a parte lá vertical, é isso, né? Horizontal, vertical. Ela estava sempre lá, cravada lá nos lugares da crucificação. E aquela parte lá pesava uns 40 quilos. Então Jesus sofreu demais. Por isso que ele só durou 6 horas. E quando foram quebrar os ossos de quem estava na cruz, que eles quebravam os ossos para agilizar a morte, irmãos. Jesus já está morto. Por isso que se cumpriu a profecia, né, dos salmos, nenhum osso dele foi quebrado. Então era uma coisa assim muito dolorosa, muito triste assim, e que Pedro enfrentou isso. E segundo a história, né, Pedro aqui, irmãos, ele estava já para morrer. Ele estava preso, ciente, né, da morte. Paulo já havia morrido, como eu falei na primeira carta. Pedro então escreve essa carta, a primeira carta, para igrejas onde Paulo pregou o Evangelho, para animar a igreja, fortalecer a igreja, a permanecer firme na aprovação, que o próprio apóstolo Paulo ali havia morrido. E agora, irmãos, Pedro, mais uma vez, dá uma chamada na igreja. E ele até usa o nome de Paulo. No capítulo 3, versículo 15, né, na segunda carta, Pedro fala, vou até ler aqui, 3 e 15. Que diz assim: e tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas. Olha o que ele escreve aqui: entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Quando a gente acha difícil entender a Bíblia, irmãos, nós temos que usar essa palavra para consolar, né? Que até Pedro tinha dificuldade em entender as cartas de Paulo, né? Então, quanto mais nós, alguns termos ali, principalmente que Paulo fala em Romanos, né? Que é muito complicado. Então, Pedro escreve, irmãos, para um povo que nós não sabemos aqui quem é dessa vez, né? Para que região ele escreve, provavelmente porque a perseguição havia aumentado. Então ele não quer designar uma região específica para a qual ele estava escrevendo. Como eu falei, ele não ia entregar o ouro, né? Que a carta estava indo para tal região. Mas ele fala aqui do fim que está chegando na sua vida, né? Entre linhas, né? E para a igreja cuidar, para ela não dar ouvidos a falsas doutrinas. E ele até diz que estão usando os ensinamentos até de Paulo, né? E agora Paulo veio a falecer, praticamente, né, agora todas as colunas da igreja, os pais ali, apostólicos, vieram a falecer, irmãos. Só sobra João, né? Mas João ficou preso, né, em Patmos. Depois saiu em Patmos, ele vai para Éfeso, né? Mas ele ficou preso lá, né? Então, contexto histórico é mais ou menos esse, tá? Provável que Pedro estava preso lá em Roma, né? E é interessante, né, irmãos, que ele escreve para fortalecer igrejas, regiões que Paulo pregou o Evangelho, né? Então, até eles ali estavam meio que já se deixando, reduzindo a sua fé, né, por causa da perseguição, né? Então, o contexto histórico é esse também, referente ali ao incêndio de Roma, como a gente falou, né? Então, nessa segunda carta, o apóstolo advertiu os crentes acerca das pessoas dentro da igreja que davam falsos ensinamentos acerca de Jesus e da sua vinda. A preocupação do autor na presente epístola não é mais a perseguição, pois parece que a ameaça da perseguição fora dissipada, pelo menos amenizada, uma vez que não se menciona em parte alguns dos sofrimentos dos cristãos. A epístola parece ser expedida de Roma cerca de 65 e 67 depois de Cristo. Pedro compreendeu que a perturbação que de princípio ameaçava afetar as províncias fora apenas de caráter local. Porém, agora vem surgindo novos problemas e esses reclamavam atenção.
o perigo de mestres dentro da igreja que haviam se afastado da fé com suas heresias doutrinárias. Significava para as igrejas que a ameaça era agora menos de fora do que de dentro, né? Então, irmãos, quando há perseguição e tal, automaticamente há essa questão da igreja, né? Ou você cria um evangelho mais simples, mais fácil de seguir, ou você entra em caminhos rígidos e tal, que muitos acabam abandonando a fé, né? E é o que parece aqui estava acontecendo, né? De alguns próprios da igreja. Isso acontecia muito, né, irmãos? Aconteceu muito. João depois vai falar também sobre isso na aula que vem, nas cartas de João, sobre pessoas que dentro da igreja, levantando novas doutrinas, novos ensinamentos, né? Vamos adiante, nós temos 14 minutos na página aqui 74, o tema. Então, diferentemente de 1 Pedro, nessa epístola, o autor descreve o perfil dos falsos mestres que ameaçam a igreja. Então é interessante, irmãos, vocês terem em mente, 1 Pedro foi escrito para preparar, né, a igreja por um sofrimento que estava vindo, por uma perseguição que estava vindo, né? Para que veio a perseguição, a igreja passou por aquilo, muitos morreram, muitos foram presos, né? E agora começou a ter falsos mestres na igreja com ensinamentos distintos, né? Então o autor aqui, Pedro, data e local que foi escrito, né? Se considerarmos que 1 Pedro foi escrito durante a perseguição de Nero, quando Pedro foi martirizado, conforme estudamos na primeira epístola, essa segunda carta deve ter sido escrita pouco antes da sua morte, possivelmente por volta de 67 depois de Cristo. Com relação ao local de origem dessa epístola, não temos muitas indicações. Provavelmente foi escrito em Roma, pouco antes de seu martírio, né? Se foi pouco antes do martírio, ele estava certamente em Roma, né? Para quem foi escrito, irmãos? Capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Então Pedro já havia escrito uma primeira carta, agora escreve uma segunda carta. Para quem é a carta? Está lá no capítulo 1, versículo 1 da primeira carta de Pedro. Se é a segunda carta, a primeira foi para quem? Aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, mesma região, as igrejas da Ásia Menor, as igrejas ali da Ásia, onde Paulo disseminou o evangelho ali, e onde a igreja era muito grande, né? Éfeso ali, uma região. Então, para a mesma região da primeira carta, Pedro escreve agora a segunda, né? Então, aqui o esboço, né, irmãos, a progressividade cristã, o propósito da epístola, a superioridade da palavra de Deus, falsos mestres, a esperança cristã, né? Ela é uma carta que dizem ser uma pregação de Pedro, né? Uma homilia que eles dizem, que tem assim, parece ser uma exortação, uma pregação de Pedro, e não uma carta que ele teria escrito assim no próprio público. Então, o prólogo, a saudação, aqui fala no primeiro capítulo, né, versículo 1 e 2. A partir do versículo de número 13, irmãos, fala sobre a progressividade cristã. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando seguindo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, né? Então, né, irmãos, isso é por isso que é essa questão a gente fala da segunda vinda de Cristo, né? Da escatológica, né? Quando vai acontecer? Então Pedro que está falando, já zombavam naquela época, já naquela época diziam e faziam, irmãos, nem 40 anos Jesus tinha sido levado ao céu, né? Você imagina hoje aí com todos esses milhares de anos aí, né, que as pessoas, o quanto já
não zombam, né? Não debocham, mas aonde está lá a promessa da segunda vinda, né? Até agora, nada mudou, tudo continua igual, desde o princípio da criação. Aí Pedro diz, né, e vai falando aqui, no versículo 8 que eu citei, né, meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. O dia do Senhor virá como ladrão. Pedro aprendeu com Jesus, né, irmãos? Ele viu o próprio Jesus falar isso em parábolas e tal, né? Então é interessante que, às vezes na Bíblia, os autores escreviam outra carta para corrigir algumas coisas que as pessoas entendiam errado da primeira, né? E foi assim a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Que ele escreveu uma primeira, respondendo questionamentos, né? E depois ele escreve uma segunda para algumas coisas que o povo não entendeu. E parece que quando Pedro escreve na primeira carta que está próximo o fim de todas as coisas, não sei, irmão, se o pessoal lá começou a arrumar as malas já, começou a se despedir, né? E é assim. O extremismo religioso, irmãos, é perigoso. Do camarada, ó, quem nunca ouviu aí, irmãos? O camarada que não quer estudar porque foi chamado para ser pastor, foi chamado para ser missionário, entendeu? Ou, sei lá, o outro aí que, sei lá, um exemplo aí também tem o oposto, né? Também não quer buscar as coisas de Deus porque só quer trabalhar, fazer a vida e tal, pastor. Então, assim, o extremismo religioso, ele é perigoso, irmãos. Então, às vezes a pessoa larga a família para ficar orando e lendo a Bíblia o dia inteiro. É um extremismo religioso. A pessoa não tem uma fé sadia. Então, às vezes parece assim, que loucura, mas irmãos, vamos ler ao longo da história. Pessoas que largaram tudo, os adventistas mesmo, largaram tudo, venderam as suas posses, seus bens, porque a Ellen White lá falou, Cristo vem tal dia. E os caras estavam preparados. Jesus vem. Agora parou um pouco, irmãos, mas quando lançaram o filme 2012 lá e tal, do fim do mundo pelos Incas, pelos Aztecas, tinha crente achando que era o fim do mundo. Quando chegou o ano 2000 lá, o bug do milênio, era crente que dizia que era o fim do mundo. Irmãos, eu era pequeno, eu tinha 10 anos, né? E nossa, era o que você ouvia, porque daí ia ser implantado o chip em todo mundo e não sei o que e tal, sabe assim? Então sempre essas coisas assim, é um extremismo religioso. Mas Pedro diz agora, Pedro parece que tenta corrigir, calma aí. Como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, né? Que o pessoal estava tipo, de boa, então não precisamos trabalhar. Vamos ficar se matando lá e tal, né? Tipo, se esforçando lá. E Jesus vem daqui a pouco. Daí Paulo escreve segundo Tessalonicenses, olha camaradas, quem não trabalhar, que não coma então. Sabe? Vão vivendo a vida de vocês, porque nós não sabemos quando Cristo vem. E aqui Pedro parece que vai explicar para eles, vocês não entenderam direito. Vai vir, mas vai vir como ladrão, de noite. Se nós soubéssemos que hora que o ladrão vem, né, nós já estava ali, pronto, a polícia não foi de casa, porque tal hora ele vem. Então é um exemplo aqui que ele usa para corrigir eles, né? Porque algumas pessoas já estavam colocando na cabeça da igreja que Jesus não vai voltar. Cara, já faz 40 anos que aquele cara subiu. E quando ele subiu, que desapareceu das nuvens lá, tinha 2 varões lá que disseram, está lá em Atos. Da mesma maneira que ele subiu, eles vão ver ele descendo. E agora o homem não aparece mais, o homem não vem. Está morrendo o apóstolo tal, morreu Paulo, que foi o que pregou aqui em toda a região e tal. Os que sobraram estão todos presos para morrer e tal, né? E aí Pedro escreve, no versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça.
Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Aí depois ele fala aqui de Paulo, que alguns estão usando as cartas de Paulo, né, 13 e 15, como a gente leu, suas epístolas, que tem pontos difíceis de entender, eles estão usando para levar a igreja para a própria perdição, né? Então Pedro chama aqui a igreja a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é interessante, né, irmãos? Porque a nossa vida com Deus é na graça e no conhecimento. Se eu crescer muito no conhecimento, beleza, eu fico um sabedor de tudo, né? Mas às vezes eu vou ter dificuldade até de acreditar em algumas coisas, porque eu não tenho relacionamento com Deus, eu não tenho uma vida de fé com Deus. E se eu crescer muito na graça, o meu conhecimento de lá, e o conhecimento é a palavra de Deus, irmãos. Deus destruiu o seu povo ao longo do tempo. Vamos ler Oséias. O povo ia ser destruído porque lhe faltava conhecimento, não conheciam a Deus. Então assim, a gente tem que ter esse equilíbrio. Pedro chama a igreja, vamos crescer na graça, vamos crescer no conhecimento. Jesus crescia na graça, no conhecimento, entendeu? Estava lá na sinagoga pregando, só que eles olhavam e diziam, mas com que autoridade ele prega? Não é como aí os mestres da lei aqui e tal, né? Então, irmãos, assim, Deus nos chama a nós buscar a Ele, mas nós buscar o conhecimento dEle, conhecer dEle, né? Nós nunca tivemos um tempo tão carente, irmãos, do verdadeiro conhecimento de Deus, de conhecer a palavra, de conhecer o Evangelho, de conhecer as Escrituras, né? Sabe que me chama a atenção algumas coisas, assim. Eu sou meio analítico, né, como diz o Sérgio, né, que fica me olhando lá na igreja, e eu achei interessante, irmão, assim, para mim o culto de ontem foi um culto, assim, muito abençoado, porque eu disse, o que é a palavra de Deus, né, irmão? O pastor pregou a palavra de Deus, e ele disse, quem quer aceitar Jesus? Veio 5 para frente. Ele não precisou ficar falando, eu quero terminar, mas o Espírito Santo não me deixa. Eu quero terminar, mas Deus está falando que ainda não. Irmãos, Deus, o Criador dos céus e da terra, está dizendo, não dá para acabar, não dá para terminar, porque eu dependo do camarada aqui para frente. Quem é que precisa de Deus? É a pessoa lá, não Deus precisa dela. Então assim, a palavra de Deus, irmãos, ela vai ao encontro do coração do homem, irmãos. Pregou sobre Jesus, ontem sobre Jesus crucificado, sobre o sacrifício de Jesus, a palavra foi. E às vezes, irmãos, o pregador fica. Ele não trouxe nenhuma mensagem, só explicou o que aconteceu, né? Mas só mensagem da cruz, né? Bem feito, né? Sérgio, até eu que sou meio durão, ontem tive que. Sim, para falar. Só que assim, o jeito simples dele, porque o meu pastor Ele mesmo. pregou sobre dízimo nas nações do culto de ceia no mês passado. Aí eu digo, sem inventar muito, assim, aquela palavra assim, que vai até. Ele só explicou a Bíblia, né? Não, e daí assim, viu que era uma mensagem bem estudada, porque ele conhecia algumas coisas ali que era da história, né? A questão do chicote, que tinha na ponta do chicote e tal. Então assim, o conhecimento não vai cair do céu. Agora ele mesmo diz, dentro da minha limitação e tal, uma palavra não muito longa, irmãos, pregou sobre Jesus Cristo crucificado, culto de ceia, sofrimento de Jesus, irmão, chamou para frente e tal. E tem aqueles que ficam, porque eles têm aquela meta, né? Se não vier 20 aqui, eu não posso ir embora, não posso ensinar o culto e tal. Aí você imagina quem nos de fora, né? Sim, vem os de fora. Os daqui eles não vêm mesmo pra frente, entendeu? Esse pangaré escuta toda noite. Eles chegam tipo um teólogo falando para uma igreja que não tem conhecimento. Mas quando vem os convida a pregar, a gente passa a gente convida vários pregadores. Aí, e vem. E aí, cadê o próximo? Meu Jesus, já começa. Não, então assim, irmãos, assim, a palavra de Deus. E eu nunca fiz isso, irmãos, mas hoje de manhã eu mandei uma mensagem para ele.
Eu disse, ó, para criticar tem muitos. E eu falo, meu, não vem esses caras aí de fora aí e tal, que eles encarnam aí quando vem pregar aqui em Copa. Palavras difíceis. Não, é assim, ó, o cara quer vir falar aí que não sabe de multiplicação de tijolo e não sei o que e tal. Sabe, eu assim, ó, vem pregar a Bíblia. Sabe, e daí, teve aquele lá que parecia que nem precisava Deus no culto, porque ele ia resolver tudo, né? Aquele lá do tijolo, né? Então, assim, irmãos, uma palavra, falar sobre Deus, falar sobre Cristo. 5 pessoas vieram para frente e sentaram a Cristo. Então, para mim, aquilo ali é o exemplo, irmãos, assim, nós crescemos na graça e nós crescemos no conhecimento. Um culto que a gente sente a presença de Deus com louvor, assim, é bem suave, né? Tipo, é a graça de Deus, é a presença de Deus. E eu tenho visto assim, ó, né? Eu estava aí, né, irmãos, via a igreja, assim, passar por situações bem complicadas aqui, vazio a igreja, né? E vejo que Deus está abençoando aí. Tinha até demais ontem, né? Pelo distanciamento. Perigoso. Nossa. Não, perigoso se alguém denunciar aí. Mas eu acho que Mas não é questão de ter, né? Nós temos com poucos casos, mas é questão da lei, né? a lei. A denúncia, né? Se alguém bate um fio aí, não. Lá na igreja lá e tal. Porque, ó, antes podia 30%. Nós temos 400 cadeiras, 30% dá 120. Não tem 120 vazia. Agora pode 50%, então poderia 200. E tem bem mais. Tinha mais que foi colocado. Então é essa questão, é a questão da lei. Se alguém denunciar, pode dar uma multa, e uma multa, não me lembro quantos salários mínimos que é, né? Não, fora o escândalo. Mas isso aí não é problema meu, tipo, isso é eles que decidem, mas parece seria mais sábio fazer 2 pontos, né? Coisa assim, né? Mas valia a pena pagar a multa pelas 5 pessoas lá. Não, Provavelmente. com certeza. Tipo assim, foi uma bênção, eu digo. Mover. Quem quer aceitar Jesus, irmãos? 1, 2, 3. Mas não ficou lá o vídeo inteiro explicando, quer dizer, a palavra foi lá dentro, irmãos. Então nós precisamos crescer na graça, nós precisamos crescer no conhecimento, para que o próprio Pedro disse, né? Para nós estar sempre pronto para responder qual é a razão, qual é a causa da nossa esperança. Né? Meus irmãos, eu vou passar para vocês aí mais alguns vídeos para quem quiser se aperfeiçoar mais nas cartas de Pedro. A nossa função aqui é apenas falar o panorama das cartas para que vocês possam ter um conhecimento bem sintético, assim, bem resumido, né, dessas cartas, né? E semana que vem nós... Mas era o que eu ia falar. Semana que vem é feriado, nós ter aula, né? O cara é apressado. Semana que vem, então. Vou fazer na terça. Não ter aula de teologia porque é feriado de Nossa Senhora, né, cara? Isso é a ironia do Estado laico, né? Isso é a ironia do Estado laico. Tá, dia das crianças. Então, na próxima, então, irmãos, as 3 cartas de João e a carta de Judas, né? E daí, na última aula, então, que daí é mais longa, mais demorada, né? Caso o conteúdo, a carta de Apocalipse, né? Então, irmãos, se ficou alguma dúvida, algo que os irmãos queiram falar, por favor, peçam para o Juliano. Amém? Deus abençoe.